No vídeo de hoje, nós vamos comentar as questões de arte da prova da UEL de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. E antes de nós começarmos a falar sobre as questões de arte, propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre a prova de uma forma geral. Então, quem prestou o último vestibular, o anterior a esse, percebeu que a prova estava um tanto quanto diferente, que não tinha aquele perfil que a gente costumava esperar das provas da UEL. Essa prova desse ano resgatou toda essa característica que faz parte dessa prova. Então é uma prova interdisciplinar, é uma prova que cobra muito conhecimentos de humanas, então foi uma prova que a maioria das questões eram interdisciplinares e que a gente percebeu que tanto as disciplinas e as questões conversavam entre si. Então a gente percebia uma linearidade, a gente percebia uma união, uma coerência entre tudo aquilo que foi cobrado. Aquele aluno que costuma dar o mesmo peso para todas as disciplinas, mesmo não sendo aquela disciplina da sua específica, ele se deu super bem. Principalmente por conta dessa interdisciplinaridade, ou seja, numa questão de biologia, ele poderia exigir um conhecimento de filosofia, sociologia, de arte, de matemática. Então é muito importante ressaltar que é necessário que o aluno estude todas as matérias de uma forma geral. As questões de arte, elas privilegiaram a arte contemporânea. Nós tivemos o surrealismo dentro da arte moderna e a gente percebe que a arte contemporânea costuma abordar uma temática mais relacionada ao indivíduo, uma temática também relacionada ao coletivo, mas principalmente das minorias. Então nós temos ali questões que falam sobre a cultura indígena, a cultura africana. Então, na verdade, a arte contemporânea, ela sai um pouco daquele circuito tradicional da arte europeia e aborda uma multiculturalidade, né? Então ela fala sobre culturas diferentes, lugares diferentes, dá voz às minorias. Isso é muito importante. Então vamos lá, escolhi duas questões para comentar nesse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou falar das outras questões, porque são questões que dá pra gente explorar bastante. Então eu resolvi compartimentar tudo isso em vídeos para não ficar muito pesado, muito longo para vocês. Então, na prova 2, vamos falar sobre a questão número 1, que é uma questão que traz ali o trabalho de uma artista mulher, uma artista mineira, e que ela fez parte da 11ª Bienal do Mercosul. E as bienais têm essa característica de falarem de culturas diferentes, de trazerem, abordarem uma temática social muito forte, de resgate da memória, da própria cultura mesmo. E o trabalho dela fala muito sobre isso. Nesse trabalho, Maria dos Anjos, que foi feito pela artista Sônia Gomes, que ela é mineira, brasileira, ela explora elementos que estão relacionados às suas memórias afetivas, memórias de infância, fala muito sobre o fazer artesanal, fala muito sobre costura, sobre bordado, sobre tecido, amarrações, que é muito forte dentro da cultura mineira, a questão do bordado, da costura, muito forte dentro da cultura brasileira de uma forma geral e que fez parte da experiência de vida dessa artista. Então é uma artista contemporânea que aborda tanto uma questão cultural ampla brasileira, também relaciona tudo isso com o seu repertório de vida. Então essa questão traz uma imagem de um vestido de noiva, que foi ali misturado com algumas amarrações, uma instalação, né, que mistura amarrações com bordado e com esse vestido de noiva, traz um texto falando sobre o trabalho dela, sobre essa questão que eu falei pra vocês agora, da questão cultural e de memória, e o enunciado fala o seguinte: com base nas imagens, no texto e nos conhecimentos sobre arte, multiculturalismo e a relação entre obra e contexto, é correto afirmar que para a produção de seu trabalho, a artista, aí traz algumas alternativas aqui, que falam sobre a questão da materialidade, que falam sobre a questão do resgate dessa cultura do interior, da costura. Também é uma questão que fala sobre os saberes europeus, enfim. A alternativa correta
é a alternativa B, que fala o seguinte: lida com memórias e materializações intuitivas, constituídas de saberes ancestrais, cotidianos, pessoais e coletivos, exibindo rearranjos e reflexões. Então, essa alternativa, ela, na verdade, explica tanto a questão da arte contemporânea de uma forma geral, que reelabora tanto as questões culturais quanto questões pessoais e apresenta através de uma obra de arte, mas também explica diretamente o trabalho dessa artista, que nessa imagem mostrada aqui, nesse trabalho abordado, fala muito sobre a questão cultural do bordado e da costura na região que ela morava, que ela vivia, mas também da sua memória por estar envolvida dentro desse contexto e por ter pessoas da sua família também que estavam envolvidos dentro da costura, do bordado e que ensinaram a ela quando criança, formando então essa bagagem que ela trouxe para o mundo artístico. E a outra questão é a questão número 4, na verdade do artista Jaider Esbel, e ele é um artista que trabalha muito com a questão indígena, só que nessa questão, né, no enunciado, na verdade, dessas imagens apresentadas, aborda tanto o lado artístico dele utilizar um fruto que era utilizado pelos índios para produzir tinta na sua roupa, na sua instalação, na sua performance, e também a questão da biologia, a questão da biologia por trás desse fruto, enfim. São imagens e textos que foram utilizados em algumas questões. E tinha uma questão que era diretamente sobre arte. Na verdade, esse texto fala sobre esse fruto, que é o genipapo, mas também fala sobre a questão do trabalho do artista, que trabalha com várias linguagens diferentes, desde pintura, escrita, desenho, instalação e performance, para falar sobre essa questão da religiosidade indígena, da cultura indígena, do artesanato e da arte indígena de uma forma geral. O enunciado pediu o seguinte: com base nas imagens, no texto e nos conhecimentos sobre arte contemporânea e multiculturalismo, assinale a alternativa correta. E a alternativa certa é a E, que fala o seguinte: a produção de Esbel no circuito da arte contemporânea apresenta movimentos de rupturas da cultura hegemônica, valorizando a produção de conhecimento no sentido mais amplo e profundo, constituído e atravessado pelas diferenças. Então, o trabalho desse artista tende a romper essa ligação que a gente tem entre arte e cultura europeia. Ele aborda a cultura indígena e traz ali dentro da cultura indígena várias linguagens diferentes. Ele aborda a cultura indígena dentro da pintura, do desenho, da escrita, da performance, da instalação. Então ele une tanto esses movimentos ou essa estética contemporânea, quanto algo que é muito mais antigo, mais cultural, que diz respeito ali a tudo que envolve esse cenário da cultura indígena. No próximo vídeo vamos falar sobre outras questões que foram aí cobradas nessa prova. Espero que você tenha gostado. Aproveita e põe nos comentários quantas questões de arte você acertou, o que você achou dessas questões, se elas foram bem elaboradas do seu ponto de vista, se você achou que elas estavam fáceis ou difíceis. E também não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.